Oi, prof, tudo bem? Resolvi me gravar então dessa vez, tá? Não só minha voz. Eu tinha tentado fazer isso maquiada, mas não deu muito certo, então estou aqui hoje. Não estou maquiada, como eu te falei que eu ia me maquiar. Vou tentar também ir só até os 10 minutos, tá? Não passar disso. Então vamos lá. O bloco que eu fiquei esse semestre, que é o último, né? Porque eu tô me formando, o nome é Atividades Psicológicas Clínico-Institucionais. Tô dando uma coladinha aqui no meu note, tá, prof? Porque eu vou me basear nos meus portfólios escritos. Então foi assim, eu achei esse semestre para mim muito rico, muito valioso, tanto na parte da faculdade em si, como por exemplo, no meu estágio que eu fiz. Então eu tô bem feliz, assim, tô saindo bem realizada da faculdade agora. É, os conteúdos que foram trazidos também, os convidados que foram trazidos na faculdade para falar sobre os assuntos, eu também considerei muito bacana. Acho muito legal isso que a Uniamérica faz, de trazer outras pessoas de fora para estar falando sobre os assuntos que a gente trata dentro da faculdade. Eu acho que isso acrescenta bastante para nós, para a gente estar aprendendo. Mas eu lembro que a primeira aula que a gente teve, que foi com a Fátima, foi sobre desmistificar a psicologia. Eu achei muito legal essa aula, porque a gente pôde debater formas de como a gente poderia estar ajudando a estar tirando essa estigma da psicologia, né? Porque a psicologia tem muito essa estigma de ser, quem vai no psicólogo é pra louco. Então, eu achei muito legal isso da Fátima ter trazido esse conteúdo e pra gente debater, tipo, formas que a gente poderia estar contribuindo para tirar esse estigma de cima da psicologia. E acho que foi bem rico o debate que nós tivemos. Uma outra aula que também foi com ela foi sobre realização de psicodiagnóstico. Eu lembro que ela pediu para a gente se misturar, né, acadêmicos do 10º, do 8º, do 7º, para ter uma base de quem estava entrando, né, na clínica agora e de quem já tinha passado pela clínica, onde a gente tinha que falar como que era feito o contrato terapêutico, né? Como que era o setting nessa parte de psicodiagnóstico, como que se a gente usava algum tipo de teste. Então foi bem legal porque nós que já passamos pela clínica no poliambulatório, a gente pode estar contribuindo, né? E falando sobre nossas experiências e tirando dúvidas de quem tá entrando e quem tá fazendo, vai começar a fazer os estágios específicos clínicos. Então também achei bem bacana isso. Acho legal esse mix de vários períodos juntos, para um tá podendo ajudar o outro, né, no caso. Uma outra aula, que foi a aula do Ivo, daí, foi sobre abordagens teóricas da psicologia. Também uma aula que eu achei muito legal, para a gente estar podendo aprender um pouco mais sobre as abordagens teóricas da psicologia, né? Para quem está entrando ainda em clínica e não decidiu que abordagem teórica seguir, por exemplo, pode, acho que, dar uma clareada, né? Cada mesa ficou com uma abordagem, e daí a gente tinha que falar sobre aquela abordagem, por exemplo, como era o set terapêutico, contrato terapêutico, conceitos daquela abordagem. A minha mesa ficou com Gestalt terapia, que eu adoro. Então a gente falou sobre a Gestalt, os conceitos da Gestalt, enfim. E também foi bem rico compartilhar com as outras mesas que falaram sobre outras abordagens. Uma outra aula que também foi do Ivo foi sobre súmula psiquiátrica, que eu achei bem legal. Isso é uma coisa que, na verdade, eu tenho que aprender mais ainda, mas foi bacana ter tido esse contato na faculdade sobre isso. E a gente teve que fazer um roleplay, onde uma pessoa ia ser o terapeuta e outra pessoa ia ser o paciente. Eu lembro que ninguém queria ir, né, da minha mesa, ser o terapeuta. Aí eu falei, olha, eu também não sei, mas eu quero ir porque eu quero aprender. Então eu fui, fiz o papel de terapeuta, a Ana Paula Schneider fez o papel de paciente, e eu segui um roteiro, né, de questionário para estar fazendo essa súmula, né, psiquiátrica. Eu achei bem rico depois do debate com o professor Ivo, ele explicou coisas que eu poderia ter melhorado na hora de perguntar, né, porque realmente eu nunca tinha feito, então para mim foi um aprendizado. Eu achei bem interessante ficar envolvida nessa atividade. Outra atividade que nós tivemos foi a palestra com a Maria Luísa Burti Aquino, que é uma psicóloga que trabalha com o público LGBT. E ela domina bastante essa área, ela trouxe livros falando sobre essa questão do homossexualismo. Ela pôde explicar pra gente exatamente os conceitos, né? Sexuais, por exemplo, bissexual, homossexual. A gente sabe, né, o que é, mas ela pôde explicar mais aprofundado, assim, em relação a esses conceitos, digamos assim. E eu achei também bem interessante, pude tirar minhas dúvidas com essa palestra dela, eu gostei bastante. A gente teve também
uma palestra com uma psiquiatra que trabalha no Hospital Municipal, onde ela e 2 residentes vieram falar sobre os mitos e verdades sobre o suicídio. Eu achei muito rico também ela poder estar dando a experiência dela de trabalhar com pacientes psiquiátricos dentro do hospital, né, que é a área que eu estou fazendo estágio no momento. E eu achei muito legal, assim, o que eles trouxeram sobre os mitos e verdades sobre o suicídio. Seguindo, né, essa parte de suicídio, a gente teve um complemento na aula do professor Ivo, que foi sobre avaliação de risco de suicídio, onde a gente tinha que montar um plano, né, de avaliação em relação a pacientes com ideias suicidas. E foi muito legal também estar montando junto com a turma, a gente debateu também depois. E montando, assim, né, projetos de como que poderia estar avaliando, né, se a pessoa estava querendo cometer suicídio ou não. A gente teve também aula sobre terapia com famílias, né? Que foi mais ou menos em conjunto com terapia de casal, para estar vendo esse outro lado da psicologia, né? Não só o trabalho individual, a psicoterapia individual, mas sim em casal. E eu considerei bem rico a aula da professora Fátima sobre terapia de casal, porque a gente fez um roleplay. E daí nesse roleplay eu fui a esposa do relacionamento, o Mohamed foi o marido e a Bianca Broco fez o papel de terapeuta, no caso em TCC. Eu achei bem legal, assim, sabe? A Fátima pediu pra gente dar uma tentar dar uma complicada para Bianca para ver como que ela se saía, né? Como que no caso os terapeutas cognitivo-comportamental saem de situações assim de terapia de casal, porque é um desafio, né? Já é um desafio atender somente um paciente, então um casal ou uma família tem mais desafios ainda. Então foi bem legal isso que a gente pôde fazer. Aí depois a gente fez um debate que eu, o Mohamed e a Bianca conduzimos, falando sobre como que em TCC, no caso, a gente trabalha essa questão de terapia de casal, mas também a gente falou sobre as outras abordagens e foi um debate bem rico, assim, com toda a turma e foi bem divertido também. A gente falou sobre círculo restaurativo esse semestre novamente, que eu acho que é um tema que sempre tem que ser trazido mesmo, porque ele sempre acaba trazendo reflexões, troca de experiências, e nessa atividade a professora Alícia e a professora Márcia que conduziram, e foi bem bacana a forma como foi conduzida e o que a gente foi aprendendo ainda mais sobre o círculo restaurativo. Na aula da Fátima também teve uma palestra sobre análise comportamental com a psicóloga Bruna Guiar. Ela pôde falar um pouquinho sobre o trabalho dela e trazer um pouquinho como é a atuação na análise do comportamento, que eu achei muito legal também. Nessa aula, assim, eu pude aprender bastante coisa dela. E teve a palestra sobre Gestalt terapia, que foi com a Ana Paula da Cruz, que se formou recentemente. Ela trouxe como é a experiência de estar saindo para o mercado de trabalho. Também foi muito rico para estar diminuindo um pouco o nível de ansiedade aí de quem está se formando, no meu caso. Então, para mim foi bem bacana. A gente fez um experimento também nesse dia com ela. Quer dizer, ela conduziu, né? E foi bem legal. A gente também falou sobre terapia comunitária na aula do Ivo. Falamos sobre caso clínico sobre lesão cerebral, onde a gente tinha que arrumar uma intervenção para aquilo, né, sobre um caso clínico de lesão cerebral. A gente teve que arrumar também uma intervenção com terapia comunitária, em comunidades onde a gente podia escolher. No caso, eu escolhi uma comunidade de São Miguel e a gente pôde falar sobre isso. Também foi trazido na aula do Ivo uma palestra do Tiago, que é terapeuta ocupacional, e ele trabalha com recovery. Então a gente pôde também aprofundar um pouquinho esse conceito de recovery e trocar umas experiências com ele, que foi bem rico. E eu acho muito bacana isso da Uniamérica, de trazer outras pessoas para estarem falando sobre os assuntos que a gente trabalha, no caso, teoricamente, né? Então, isso de estar colocando em prática, né? Que nem os roleplays que a gente faz, essas coisas assim, eu acho muito rico pra gente estar aprendendo na prática, né? Não só na teoria. E é isso, sobre o meu estágio, eu tô apaixonada pela psicologia hospitalar, adorei fazer o estágio onde eu fiz. E aí, prof, deu 9h30 30 e alguma coisa, não passei de 10 minutos. E é isso. Beijão, prof, eu adoro você, você mora no meu coração, de verdade. Beijo, beijo.